Olá, esse é o canal Dividindo a Matemática. Eu sou a professora Gisele Ramos e nessa aula eu vou mostrar para você a diferença entre figuras planas e as figuras não planas, além de especificar as figuras não planas entre corpos redondos e poliedros. Falar também das planificações dessas figuras. Mas antes de eu começar as planificações e deixar o seu like, pois isso ajuda muito na divulgação do vídeo e contribui para o crescimento do canal. Vamos falar sobre figuras planas primeiro. As figuras planas, como esse triângulo desenhado aqui, e colocar esse triângulo sobre a mesa, ele fica totalmente contido na mesa, porque ele tem somente duas dimensões contida nela, tá? Então essas figuras são chamadas de figuras planas. Agora, as figuras não planas, também chamadas de sólidos geométricos, elas possuem três dimensões. Então, se eu pegar qualquer sólido geométrico representado nessa imagem e colocar sobre por ela ter um volume, então essas figuras são formadas por três dimensões e elas são divididas em dois grupos, tá? Os corpos redondos e os poliedros. Qual a diferença de corpos redondos para sua face arredondada? Se eu coloco sobre a mesa, por exemplo, esse sólido geométrico aqui, ele pode rolar. Ao contrário, do lado que eu coloque, ele não vai rolar, porque ele tem todos os seus lados, as suas faces achatadas. Então, isso faz com que esse sólido seja um poliedro. Já aqueles sólidos que têm alguma face arredondada são chamados de corpos redondos. E os corpos redondos dos corpos redondos. Agora vamos falar sobre os poliedros, porque os poliedros eles se dividem em grupos maiores. Então, primeiro, os poliedros, dentre os poliedros existem os blocos retangulares, e eu coloquei aqui dois exemplos. Esse daqui, que possui todas as faces quadradas. O bloco retangular, que possui, não são figuras com lados iguais, nós chamamos de paralelepípedo. Paralelepípedo. Bom, além dos blocos retangulares, nós temos dois grupos aqui de poliedros, os chamados prismas, que são esses sólidos aqui, já vou falar sobre eles, e as pirâmides. Os prismas, eles são sólidos que faces laterais retangulares. Então, olhando esse primeiro prisma aqui, e é aquela ali lá embaixo, ó. Então, ele possui duas bases iguais e as laterais deles são retangulares. Aqui eu tô vendo que tem um retângulo aqui, outro retângulo nessa outra lateral, tá? E tem esse aqui da frente. Então, a lateral é sempre formado por retângulos. Já as bases podem ser qualquer polígono, bem, quadradas. Esse prisma aqui, ele pode ser chamado de prisma de base quadrada ou pode ser chamado de paralelepípedo, tá? Porque ele só tá aqui numa outra posição. Esse primeiro prisma aqui, que eu falei que tem a base triangular, ele pode ser chamado de prisma de base triangular. A gente fala prisma e fala a forma da base, qual é o polígono da base. Então, pentagonal. E eu posso chamar esse prisma de base pentagonal. Muda um pouquinho, porque as pirâmides, elas possuem apenas uma base. Não, nas pirâmides, as laterais são triângulos. E a base, ela pode ser também qualquer polígono. Então, eu tenho essa primeira pirâmide aqui, onde a base é um triângulo e as laterais são faces triangulares. Então, essa é uma pirâmide de base triangular ou tetraedro. Agora, essa segunda aqui é uma pirâmide hexagonal, porque a base é um hexágono, mas pode ser um polígono de 8 lados, né? Octagonal, e assim por diante. Bom, essas figuras, esses sólidos geométricos, existem a planificação desses sólidos. Se eu pegar um prisma, uma pirâmide, ou até mesmo um corpo redondo e imaginar que esse sólido
é como se fosse uma caixa, e eu desmontar essa caixa, eu vou verificar aqui a planificação de cada sólido. Então, eu peguei essa primeira figura aqui, que é um cubo, e aí, se eu desmontar esse cubo, eu tô fazendo a planificação dele. E aí, eu encontrei essa figura aqui, né? E aí, eu vejo os lados, todos os lados que formam esse sólido, no caso, que são chamados de, na verdade, de faces. Então, aqui do cilindro, ele desmontado, ele fica nessa situação aqui, né? Aqui é a planificação do cilindro, aqui é uma planificação de uma pirâmide de base quadrada e aqui é a planificação de um prisma de base triangular. Então, você tem que imaginar esse sólido sendo desmontado. Uma coisa importante também que eu tenho que falar é sobre a questão de faces, vértices e arestas. Um poliedro, num poliedro a gente pode observar 3 itens que são importantes: as faces, os vértices e as arestas. Bom, as faces são como as paredes do poliedro, tá? Como eu falei aqui, seriam os lados, mas o mais correto é face. Então, cada parede de um poliedro é chamada de face. Então, aqui, ó, eu destaquei uma das faces desse cubo. Mas esse cubo, se eu for observar, ela tem 6 faces. Por quê? Porque ela tem 2 faces, que são as bases, e as 4 faces laterais, formando um total de 6 faces, tá? Então, para cada poliedro, esse valor vai variar, tá? Agora, arestas. Arestas é essa linha vermelha que eu coloquei aqui. Aresta é o encontro das faces, são as linhas aí do poliedro. Então, eu tenho nesse cubo aqui, vamos destacar aqui as arestas desse cubo. Olha, eu tenho uma aresta aqui, 1, 2, 3, 4. Tenho 4 lá embaixo, ó. 1, 2, 3, 4. Já totalizando 8. E mais essas 4 arestas aqui, ó. 9, 10, 11, 12. Então, esse cubo tem 12 arestas, tá? Arestas. E os vértices são as quinas do poliedro. Então, eu destaquei aqui também como um pontinho. Esse cubo, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices. Então, de acordo com o poliedro, nós podemos observar aí a quantidade de faces, de arestas e de vértices. Vamos dar uma olhadinha nessa pirâmide de base aqui, pentagonal. Se eu for pensar no número de faces, eu tenho uma base só e 5 faces laterais, totalizando 6 faces. Agora, em relação ao número de arestas, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 linhas, né? 5 arestas que estão na vertical, plana e não plana. E qual a classificação das figuras não planas, né? São os poliedros e os corpos redondos. E ainda falamos sobre a planificação dessas figuras não planas. Bom, essa aula termina por aqui. Eu vou pedir para você comentar aqui embaixo se esse vídeo te ajudou, se você conseguiu tirar sua dúvida e se você tem alguma sugestão de videoaula para o canal. Compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, da sua escola, da sua turma. Bons estudos e até a próxima aula.